algo importante para a gente estudar funções é pensar como é que é o gráfico de uma função. Quando a gente pensa em gráfico, a gente está pensando na representação da função dentro desse plano XY. Então, eu consigo, sabendo quem é o valor de x, sabendo quem é o valor de y, se eu tenho essa informação para diversos pontos, eu consigo, muitas vezes, visualizar como é que é o comportamento completo dessa função. Tá? Então, pelo menos uma boa amostra dele. Sempre que a gente tiver uma função, a gente consegue representá-la através de um gráfico. Mas nem todo gráfico que tem lá, ele vai ser representativo de uma função para a gente. Então, toda função tem um gráfico associado, mas nem todo gráfico, nem todo esboço que a gente desenha lá no plano XY vai representar uma função, tá? Como é que a gente consegue diferenciar isso? Se o que está lá esboçado, que está lá desenhado, representa o gráfico de alguma função? Através desse teste aqui, é o teste da reta vertical. O teste da reta vertical é, se você tem um gráfico lá, você vai traçar retas verticais. E aí, quando você faz esse traçado, as retas, elas só podem interceptar a curva em, no máximo, um ponto. Então, ou vai ter trechos que ela não corta, ou tem cortes em somente um ponto. Se cortar em 2 pontos ou mais, não representa o gráfico de uma função. Então, aqui, por exemplo, essa figura é do livro do Hoffman. A gente tem esse primeiro esboço aqui, onde a gente traça retas verticais. Tem essa primeira aqui, né, traçada. Vou traçar outras aqui. O que é que acontece aqui? Quando eu estou traçando essas retas verticais, a minha curva sai cortada em apenas um ponto. Então, esse gráfico aqui representa o gráfico de uma função. Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho essa... Vou escurecer aqui. Essa reta vertical cortando esse gráfico, né, em 1, 2, 3 pontos. Então, a gente já pode dizer que esse gráfico aqui do item B não representa o gráfico de uma função. Mesma coisa para cá, se eu traçar outra reta, ó, vai cortar em mais de um ponto. No item C, a gente tem, ó, um trecho aqui, onde essa reta está passando, ela não está cortando nenhum ponto. Se eu traçar outra reta aqui vertical, vai cortar somente em um ponto. Tracei outra, corta somente em um ponto. Então, esse item C representa o gráfico de uma função, tá? Porque tem trechos em que ela não corta a reta vertical, não corta o gráfico, e tem trechos em que ela corta no máximo em um ponto. Por fim, o item D, a gente também tem essa situação de ser uma função, porque sempre vai cortar a minha curva em no máximo um ponto. Aqui, só destacando o que a gente já comentou, né? Que no item B, a gente não tinha o gráfico de uma função, porque ela estava cortando a curva em mais de um ponto. Quando a gente vai pensar ainda em funções, pode acontecer da necessidade de a gente fazer operações nas funções, tá? Operações ou transformações nas funções. Essas operações, inicialmente, elas podem ser operações mais simples, como você fazer soma ou diferença de trechos de funções que a gente conhece, como pode envolver produtos, quocientes de funções também. Então, a gente pode pensar numa função onde ela é formada por vários pedacinhos de outras funções mais simples. Tá? Lembram que a gente deixou 2 exemplos para olhar o domínio depois, porque eram funções que eram constituídas por 2 trechos de funções diferentes, tá? Ali a gente tinha uma combinação de 2 trechos de funções que representavam na minha função final, dependendo do valor de x que eu estou olhando, tá? O que pode acontecer é, para todo o domínio da minha função, eu fazer a composição de vários trechinhos. Então, se a gente pensar, por exemplo, nessa função f grande igual a 2x mais 4, como é que eu consigo pensar essa função como sendo a soma de 2 partes? Quem que seria a minha função h, quem que seria a minha função g? Tá? Então, se eu pensar aqui, ó,
essa função, ela é a soma de duas funçõezinhas menores. Então, quem que eu vou associar minha função G e quem que eu vou associar minha função H? Independente, tá? Eu posso dizer que minha função G é a função 2x e a minha função H é a função constante igual a 4. Então, isso daria, né? Que f grande é 2x mais 4. Mas lembra que a operação de soma, a ordem dos fatores também não altera. Então, eu poderia pensar, de maneira alternativa, a minha função g como sendo 4 e a minha função h como sendo 2x. Então, a função ficaria 4 mais 2x, que é igual a 2x mais 4. Já é? Perguntas aqui? Não. A gente pode fazer isso para soma, para diferença. Quando a gente faz diferença, a gente tem que atentar, porque o sinal de menos, né, vai modificar aqui o sinal de todos os termos que estão na parte de G. Eu vou pensar na função produto. A gente pode, por exemplo, pensar na função f grande como sendo a função fzinho vezes gzinho. Onde essa função f fosse a função... Vamos colocar as mesmas duas do exemplo anterior, tá? 2x, lá a gente estava chamando de g e h, né? Mas aqui vamos chamar f de 2x e g da função... Vou mudar um pouquinho, chamar a função 2 mais x quadrado. Se eu disser que a minha função f é a função 2x e a minha função g é a função 2 mais x quadrado, quem que seria a minha função f grande? Ela seria o produto dessas duas partes. Então, ela seria 2x, que multiplica 2 mais x quadrado. Tá? E aí eu poderia desenvolver o produtinho desses dois termos, tá? Então, vejam, eu posso combinar através de soma, subtração, produto. Quando eu estou pensando nessas três operações iniciais, a preocupação com o domínio, ela é semelhante, porque eu vou respeitar o domínio dessa função que foi composta desses trechos, né? A partir da soma, a partir da subtração, a partir do produto. Quando eu penso em montar uma função que ela vai ser o quociente de dois trechinhos, eu tenho que ter uma preocupação adicional. Qual a preocupação adicional que eu tenho que ter? O domínio dela tem que levar em consideração que eu não posso fazer divisão por zero, tá? Então, é isso que a gente destacou, a gente precisa se preocupar principalmente com a função que aparece no denominador e retirar a possibilidade dela ser zero. Outra frente de trabalho com funções é o que a gente chama de composição de funções. Tá? Então, a gente consegue montar uma função compondo também, através de soma, diferenças, produtos e quocientes. Mas o que a gente, de fato, define como composição é a gente pensar em inserir uma função dentro da outra. Tá? As operações que a gente fez anteriormente, a gente sempre mantém as estruturas e opera algebricamente os trechos de funções. Quando a gente vai tratar de composição, o processo é diferente. Tá? Eu vou pegar uma função e vou inserir dentro da outra. Tá? A maneira da gente representar é escrevendo assim: f é uma função da função g de x, ou com essa forma aqui, FOG, que a gente chama, né? F, essa bolinha indicando composição, G. Então, aqui eu tenho f composto com g. É a função f, cujo argumento, que a gente chama, é a minha função g. O que acontece é, eu tinha antes aqui a função f, que dependia de x. E eu tinha uma outra função, que eu chamo de função g. Eu vou pegar essa função toda e vou colocar no lugar da variável x dessa função f. Isso é a composição, tá? Quando a gente faz isso, a gente tem uma função f, que ela não depende mais de x agora. Ela depende de uma outra função, a função g. Então, é f composta com g de x. Quando a gente vai pensar nisso, qual a preocupação da gente? Essa função que aparece aqui dentro. Essa função é a função que vai definir o domínio dessa função composta, tá? Para a gente visualizar o domínio, na verdade, é melhor que a gente enxergue quem é a função composta e aí se preocupa com as restrições que a gente vai fazer com relação a ela, tá?
Então, vamos pensar aqui em composição, tá? Quando eu estou pensando em composição, lembrando, eu tenho uma função f de x, tenho outra função g de x. O que é que eu vou fazer? Vou pegar essa e vou colocar no lugar da variável x aqui. Então, eu chamo f de g de x. Isso aqui é a função composta. Então, imagine o seguinte, a função y igual a x mais 1. Eu vou dizer que isso aqui é a minha função f, tá? E depois eu tenho y é igual a raiz de x mais 2. Isso aqui eu vou chamar da minha função g. Como é que eu vou fazer a função f composta com g de x? A gente vai pensar o seguinte. Se eu tivesse olhando só a função f, o que seria? Seria a função x mais 1. O que é que eu vou fazer? No lugar da variável x, eu vou retirar a variável x e vou colocar quem? A minha função g de x. Então, a estrutura da minha função composta, f de g de x, seria a função g de x mais 1. Onde tem x, eu tiro e vou botar a função g. Só que, quem é a minha função g? Minha função g é a função raiz de x mais 2. Então, vai ser raiz de x mais 2 mais 1. Essa seria a expressão da minha função composta, f composta com g de x. Perguntas aqui? Alguma dúvida nessa parte de composição? Me digam o seguinte agora. Como é que seria a composição dessa outra função agora? Vou compor a função 1, que é x mais 1, com a função 3, que é a função 1 sobre x quadrado menos 4. Vou chamar essa aqui agora de função f. E essa aqui é a minha função g. Como é que eu faço para fazer f composta com g de x? Lembrem, eu vou pegar a função f e onde tiver a variável x, eu vou substituir pela função g. Então, aqui seria, no lugar de x mais 1, vou tirar esse x e vou colocar minha função g de x, tá? Então, vai ficar, onde tem g, eu vou colocar 1 sobre x quadrado menos 4 mais 1. E isso aqui seria a expressão da minha função composta. Tá? Vamos pensar agora em composição no sentido inverso. Pensem se você tiver interesse em fazer a função g composta com a função f. Essa é outra composição que a gente pode fazer, tá? A gente vai inverter a composição. O que eu vou fazer agora? A ideia é olhar para a função g e onde tiver a variável x, eu vou retirar e vou colocar a função f. Então, qual é a estrutura da função g? Ela é 1 sobre x quadrado mais, x menos 4. Então, onde tem a variável x, eu vou retirar e vou colocar quem? A minha função f de x. Então, a gente teria essa estrutura inicialmente. 1 sobre f ao quadrado menos 4. F de x, né? Vou colocar f de x. Só que quem que de fato é a função f? Ela é x mais 1. Então, aqui eu vou colocar x mais 1 ao quadrado menos 4. Então, essa seria a minha função composta de g com f. Percebem que é diferente? Se eu faço f composta com g, a função que é resultante é diferente da função g composta com f. Tá? Se a gente voltar aqui no anterior, ó,
Aqui a gente tinha F composta com G, a gente também pode fazer G composto com F de X. Como é que funcionaria essa função? Eu vou pegar a estrutura da função G, que é raiz de X mais 2, só que no lugar do X, eu vou retirar e vou colocar a função F. Então, vai ficar raiz quadrada de F de X mais 2. Só que quem é a função F? A função F é X mais 1. Então, vai ficar X mais 1 mais 2. Então, aqui a gente está destacando quem é a função F, tá? Para arrumar a composição, a gente pode somar aqui as constantes. Ficaria X mais 3. Então, novamente, a função F composta com G é diferente da função G composta com F. Ok? Para a parte do domínio, vamos voltar um pouquinho e observar quem seria o domínio dessas funções, 4 e 5, tá? São muito semelhantes. E a gente vai fazer, para encerrar a aula, um exemplo contextualizado dessa parte de composição, tá? Então, vamos olhar só para concluir aqui essa função 4 e 5, que são semelhantes, e a gente parte para um problema contextualizado e a gente conclui. A gente quer chamar a atenção do seguinte: eu tenho aqui a função x mais 1, e aqui eu tenho outra parte que é igual à função x quadrado, tá? Aqui, o x é menor ou igual a menos 1, e o x maior que menos 1. Acho que é isso aqui. Isso, menor ou igual. Ok? Então, antes de menos 1 até chegar em menos 1, a minha função se comporta com esse formato aqui. X mais 1. Depois de menos 1, a minha função se comporta com esse formato aqui. Então, para a gente achar o domínio dessa função, eu tenho que olhar antes de menos 1. Como é que é a minha função? Minha função seria somente x igual a x mais 1. Quando a minha função tem esse formato, eu tenho algum problema para calcular o y? Não, porque eu sempre vou pegar o valor do x e vou somar uma unidade. Então, para todos... Faltou só aqui menos 1. Então, esqueci de anotar o menos 1 aqui. Para todos os valores de x, eu consigo calcular o y correspondente, somente adicionando uma unidade, tá? Veja, agora isso só vale para quando os valores de x são menores que menos 1. Então, para essa parte, eu não tenho nenhum problema na minha definição. Ok? Depois, eu vou olhar separadamente os valores de x que são maiores que menos 1. Depois de menos 1, a minha função se comporta como sendo y igual a x ao quadrado. Não sei se vocês lembram lá do ensino médio, tá? Mas funções que têm esse comportamento y igual a x quadrado é uma função de que tipo? Uma parábolazinha, né? Com a concavidade para cima. Quando eu estou olhando uma parábola, tem algum problema de atribuir valores para x? Não. O x ele sempre pode ser qualquer valor que eu colocar lá, eu consigo calcular o valor quadrado dele. Se fosse raiz, teria problema para valores negativos, né? Mas aqui não. Eu sempre vou conseguir calcular o y, tá? Então, nesse caso, tanto quando eu olho antes de menos 1 até chegar em menos 1 e quando eu olho depois de menos 1, eu não tenho nenhum problema com os valores que o x vai assumir. O único ponto onde poderia dar algum conflito seria exatamente no menos 1, né? Porque depois dele se comporta de um jeito, antes dele se comporta de outro. Mas quando ele é exatamente igual, ele funciona por aqui, ele funciona com esse comportamento aqui, tá? Então, nesse caso, o domínio dessa função é x pertencente aos reais. Não tem nenhum ponto que vai me gerar nenhum problema. Tá? A mesma coisa para o exemplo 5, tá? O exemplo 5 que muda é que eu vou fazer essa mudança de comportamento no ponto 1. Que ele está mudando o comportamento no ponto menos 1. No outro exemplo, ele muda no 1
ponto 1, tá? Então, para o exemplo 5, também, tá? O exemplo 5 é a mesma estrutura e o domínio é x pertencente ao GH. Para o exemplo 5, o que vai mudar aqui é que eu vou analisar para x menor ou igual a 1 e para x maior do que 1, ok? E a gente tem o seguinte, os ambientalistas estimam que em uma certa cidade, a concentração média de monóxido de carbono no ar durante o dia será de Cp igual a 0,4P mais 1 partes por milhão, quando a cidade tiver uma população de P.000 habitantes. Um estudo demográfico indica que a população, dentro de T anos, será 8 mais 0,2 T quadrado mil habitantes. Então, vejam só. Eu tenho informação como é que se comporta a concentração de monóxido de carbono, dependendo de que variável? Dessa variável Pzinho, tá? E Pzinho representa o quê? A população. Então, eu tenho que C de P é 0,4 P mais 1, tá? E a população depende de que variável? Depende da variável T, que é o tempo, tá? Em anos. Então, a expressão para a população é 8 mais 0,2 T quadrado. Só anotando ali para a gente poder comentar. Então, aqui, ó, vamos destacar aqui o seguinte. Eu tenho que a concentração de carbono depende de que variável? Da variável P, tá? Então, C é a concentração de carbono. P é a população. E T é o tempo. C, quando a gente escreve C entre parênteses P, significa que C depende da variável P. Então, a concentração de carbono depende da variável P, que indica a população. Então, C depende de P. E a minha população depende de quem? Depende do tempo. Então, percebem que a concentração depende da população e a população depende do tempo. Ora, se a concentração depende de P e P depende de T, então eu posso dizer que a concentração no fim vai depender também do tempo. Por quê? A concentração depende da população, mas a população depende do tempo. Então, a gente tem, nesse caso aqui, quando a gente expressa dessa forma, uma função composta. Por quê? Eu estou tomando, né, a minha variável, no momento, né, que seria a população, e eu sei que ela depende de uma outra variável. Eu posso fazer essa substituição, tá, de uma função dentro da outra, para observar, para enxergar no fim a minha função, concentração, dependendo dessa variável P. Esse processo, esse trabalho é um trabalho de composição. Consegue enxergar isso? Eu tenho uma variável dependendo da outra e essa aqui do meio depende de uma terceira. Então, posso fazer essa primeira dependendo da última, tá? Ele diz o seguinte, primeiro, determine a concentração média de monóxido de carbono no ar durante o dia em função do tempo. Então, eu quero encontrar o quê? Eu quero que a concentração fique dependendo somente do tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Então, eu sei que a concentração depende de P. Deixa eu colocar aqui composição. Contextualizado, tá? Então, aqui, a concentração depende da população e a população depende do tempo. Concentração dependendo da população, ela é 0,4 P mais 1. E a população dependendo do tempo é 8 mais 0,2 T quadrado. Eu quero no item A achar
a concentração dependendo do tempo. Quero achar a expressão. Então, vejam, eu enxergo essa cadeia de dependência, tá? C depende de P e P depende de T. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir aqui, para ter C, que depende de P, mas P depende de T. Então, se a gente observar isso, ó, aqui, nessa expressão da concentração, onde tiver o P, o que é que eu vou ter que substituir? A expressão completa de P de T. Então, onde tem P, eu vou substituir que expressão? Essa daqui. Vou colocar aqui. Então, vai ficar 0,4, que multiplica 8 mais 0,2 t quadrado. Terminei de fazer a substituição, mais 1. Então, essa aqui é a expressão da concentração dependendo do tempo. Tá vendo que aqui nessa expressão, a única variável que aparece ali é a variável t, a variável do tempo. Tá? Então, essa seria a primeira expressão. Ah, Alessandra, posso fazer alguma coisa a mais? Se quiser, você pode arrumar um pouquinho a resposta, né? Pegar esse 0,4 e multiplicar todos os fatores que aparecem aqui, tá? Mas a expressão da composição já seria essa. No item B, ele pede o seguinte: qual será a concentração de monóxido de carbono daqui a 2 anos? Então, veja, eu quero encontrar a concentração daqui a 2 anos. Então, eu já quero... Eu não encontrei no item A uma relação da concentração com o tempo. Pronto, vou usar essa expressão para poder calcular o item B, tá? Qual é a concentração daqui a 2 anos. Então, para o item B, ele quer saber qual é a concentração quando T for igual a 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa expressão aqui. Então, a concentração para daqui a 2 anos, né? Quando T for igual a 2, vai ser 0,4, né? Deixa eu lembrar desse aqui. 0,4, que multiplica 8, mais 0,2 t quadrado, mais 1. Só que aqui eu vou olhar o t como sendo 2, né? Então, já vamos colocar aqui, substituir, tá? É 0,2, 2 ao quadrado, mais 1. Então, aqui a concentração vai ser 0,4 vezes 8 mais. Eu vou fazer aqui. Alguém me ajuda a fazer aí? Vai ser 4 vezes 0,2. 0,8, né? Aí aqui vai ficar 0,4 vezes 8,8 mais 1. Então, a gente vai pegar aqui 8,8 vezes 0,4 dá 3,52 mais 1, 4,52. Então, a concentração daqui a 2 anos vai ser de 4,52 partes por milhão. Daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá o valor de 6,2 partes por milhão? Essa daqui é uma questão interessante, porque a gente vai aprender a manipular a função, tá? O C de T tem que ser igual a quanto? 6,2, e eu quero descobrir qual é o T. 0,4 vezes 8, 3,2, mais 1. Aí aqui vai ficar C de T é igual a 4,2 mais 0,08 t quadrado.
Vou assumir agora o 6,2, tá? Então, 6,2 é igual a 4,2 mais 0,08 t quadrado. Ficou bem mais simples, né? Aqui a diferença, né? 6,2 menos 4,2 é igual a 0,08 t quadrado. Aí aqui a diferença vai dar 2, né? Então, eu tenho que 2 é igual a 0,08 t quadrado. Então, t quadrado vai ser essa divisão, né? Dá conta aqui. 2 dividido por 0,08 dá 25. Olha como deu mais bonito. T quadrado é igual a 25. Isso implica, então, que o t seria a raiz quadrada de 25. Mais ou menos, né? A raiz quadrada, como a gente está pensando em tempo só, é valor positivo. Então, t igual a 5. Então, para que se atinja essa concentração de 5,2, o tempo que deve se passar é de 5 anos.